Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma aula sobre Python. Hoje vamos falar então sobre identificadores. Identificadores são aquelas palavras, sejam elas compostas ou não, que nós associamos a nome de variáveis, ao nome de funções, ao nome de classes ou ao nome de módulos. E esses identificadores, nós não podemos associar quaisquer nomes que queiramos. Nós temos aí algumas regras. E quais são? Então vamos ver aqui. A primeira regra é que os identificadores, eles podem ser uma combinação de quaisquer letras minúsculas, de A a Z, letras maiúsculas, de A a Z, e dígitos de 0 a 9, e também nós podemos utilizar aquele traço embaixo, o underscore, o underline, seja como vocês desejarem o tratamento deste símbolo. E ele serve para unir duas palavras. Bem, a princípio, serve para outras coisas também. Mas esses identificadores, então, eles podem ser escritos dessa forma. E existe uma diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, ok? A outra regra, os identificadores não podem iniciar com dígito. Palavras-chave também não podem ser utilizadas como identificadores. Nós já vamos ver quais são as palavras-chave, aquelas palavras que já vêm embutidas, built-ins dentro do Python. E não se pode utilizar nem espaço, nem caracteres especiais, tais como exclamação, arroba, e tantos outros ali, que vocês estão vendo ali, alguns exemplos apenas. E um identificador pode ter qualquer tamanho, ou seja, não existe limite de caracteres, obviamente a gente tem que usar um bom senso, para ter ali um tamanho razoável, ok? Então, só executando aqui o terminal, vamos dar uma olhadinha rapidamente, só para vocês entenderem, vamos executar aqui Python, e aqui nós podemos ver então qualquer letras de A a Z, maiúscula ou minúscula, dígitos e underline. Então, por exemplo, um nome, qualquer nome, poderia ser então associado, então eu poderia guardar aqui o nome piva a essa variável, então ele aceitou. Poderia também, vejam, guardar em nome, assim, e vejam, essa primeira variável, nome, tudo em minúsculo, é diferente de nome com a primeira em maiúsculo, assim como também será diferente desta, assim como será diferente desta, ou seja, existe uma distinção entre maiúsculas e minúsculas. Quando nós queremos então fazer uma junção de palavras, no caso, nós já vimos o PEP 8, ele trata exatamente disso, para nomes então de variáveis, quando as palavras são compostas, por exemplo, data de nascimento. Então a gente poderia digitar assim, data underscore de nascimento. Isso então é uma variável, ou seja, um identificador válido para a variável. Mas se fosse uma classe, aí a gente poderia usar o camel case. Camel case, não sei se vocês se lembram, vamos colocar aqui uma classe, por exemplo, bicho de estimação. Então, bicho de estimacão, estimacão. Então, esse seria o nome de uma classe, segundo o PEP 8, que define, então, uma boa forma de escrever identificadores, ok? Mas algumas coisas, por exemplo, não podemos iniciar com números. Então, se a gente tenta fazer aqui, digitarmos uma variável aqui, 10 nome, 10 nomes, ou seja, eu comecei com números e uma das regras diz exatamente isso, não podemos iniciar. Vamos ver o que acontece lá. Eu coloco aqui piva e ele fala exatamente isso, que a sintaxe não está correta, ou seja, ele vai dar uma mensagem totalmente diferente, não vai falar aqui, você não pode usar isso como identificador, não, porque ele vai tentar fazer uma interpretação deste comando, que seria uma atribuição ali, mas como ele encontra um número inicialmente, ele se perde e aí ele fala simplesmente que a sintaxe deste comando não está correta, ok? Também não podemos utilizar aqueles caracteres especiais como nome, então, por exemplo, coloco lá nome, cifrão 12, e estou associando isso a um nome. Então, nome cifrão 12, possivelmente ele vai dar aqui um erro lá, e deu também como uma sintaxe inválida, ou seja, nós não podemos utilizar também como nome de variável, como nome de variável, como identificador,
caracteres especiais, ok? Então vamos voltar ali para a apresentação. Então já vimos então essas regras e existem também então palavras-chave que nós não podemos utilizar como identificadores. E quais são as palavras-chave, as palavras reservadas, aquelas que são embutidas no Python, né? Então são exatamente essas, né? A relação é pequena, mas essas palavras não podem ser utilizadas como identificadores, nem de variável, nem de classe, nem de módulo, ou seja, de nada, ok? Então por hoje é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!